Lá vamos nós de novo. Quer dizer, de novo não. Nunca tem uma vez igual a outra. A Localiza é uma plataforma de negócios de mobilidade que nasceu na década de 70 em Belo Horizonte e que hoje está presente em 6 países da América do Sul, com mais de 600 agências. A marca passou por diversas transformações e uma delas é o tom emocional em suas campanhas. E quem vai me contar mais a respeito é Antônio Augusto, diretor de marketing da Localiza. Tudo bom, Antônio? Oi, Eli, tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Às vezes vou direto ao ponto. Em outras, sou mais distante e desafiador. Por que a Localiza decidiu mudar o tom de sua comunicação e lançar um novo posicionamento? A verdade é que a marca ela vem evoluindo realmente nos últimos anos e ela está se transformando enquanto o nosso cliente se transforma também. E essa transformação conjunta que vem acontecendo, ela é uma reflexão sobre o porquê que as pessoas resolvem ir de um ponto A ao ponto B, seja lazer, seja trabalho, e é trabalho que pode ser que realmente ir do ponto A ao ponto B é o seu trabalho, como no caso, por exemplo, de um motorista de aplicativo, ou no caso de um executivo que está fazendo um trabalho em determinada cidade, ou para quem está viajando a lazer. E essa escuta ativa desse cliente, ela nos deu alguns insights que fez com que a gente adaptasse, na verdade, a nossa comunicação ao cliente. E o primeiro desses insights é que as pessoas se deslocam por um motivo muito maior do que simplesmente chegar. As pessoas querem chegar de uma determinada forma, passando por uma determinada experiência. Especialmente quando a gente está falando de uma viagem a lazer, o caminho, o ir do ponto A ao ponto B, traz uma série de oportunidades, especialmente quando você está de carro, que são incríveis e transformadoras, né? A estrada, o percurso, ele é super rico. Então, quando a gente ouviu isso, a gente falou assim, puxa, quantas emoções, quantos sentimentos estão em volta de um deslocamento, né? Tem um ditado muito antigo que você nunca entra num rio 2 vezes, né? Ou você mudou ou o rio mudou. E é a mesma coisa com um caminho. Você nunca inicia um caminho e termina um caminho da mesma forma. Escutando isso, a gente criou esse novo posicionamento que é sobre dizer que, olha, primeiro, o caminho é super importante e segundo, à medida que você faça mais e mais caminhos, eles sempre vão melhorando. Portanto, o seu melhor caminho é o próximo. É daí que surge essa nova comunicação e esse novo posicionamento. Vocês fizeram também uma campanha que uniu tecnologia com emoção. Vocês criaram um aplicativo capaz de medir quantas vezes o seu coração dispara em uma viagem. Me conta sobre essa história. Pois é, Li, essa foi uma ação genial, feita em conjunto com o pessoal da Artplan, feita em conjunto com o nosso time de publicidade, de conteúdo, porque era o seguinte, a gente tem no centro do nosso negócio o cliente. E essa escuta do cliente, como eu estava falando brevemente contigo agora, ela é a geradora de todos os nossos insights. Mas a gente queria fazer um filme que retratasse isso. E a gente ficou quebrando a cabeça e falando assim, como que a gente vai fazer um filme que retrata o que realmente está acontecendo na cabeça de quem está conduzindo, ou de quem está de carona, mas de quem está se deslocando. Puxa, a gente vai trazer um diretor de arte, ele vai encontrar cenários lindos, etc. Mas aquilo é real, porque tudo que a gente faz, a nossa marca, ela é baseada muito na realidade. Então a gente falou assim, puxa, o único jeito de responder isso é se a gente ficasse filmando junto com as pessoas, para ver o que elas acham. Nossa, mas esse é super difícil. Quem sabe a gente não embarca uma tecnologia, então, que faz isso por nós? A gente criou uma tecnologia que vai medindo o batimento cardíaco das pessoas. E tem hora que a gente está dirigindo, que a gente está numa estrada, e de repente a gente vê uma coisa que simplesmente nos emociona. E essa tecnologia captura isso. E quando ela capturava alguma coisa que era super legal, a câmera que a gente colocou no teto dos carros, eram 4 carros, ela abria. E a gente fazia a primeira tomada. A partir da primeira tomada, aí a gente parava. E aí fazia com o olhar da direção de arte, etc., a filmagem, o take, etc. Mas isso não foi suficiente. Sabe por quê? Quando a gente fez isso tudo, as pessoas que estavam fazendo a viagem conosco, elas viravam assim, puxa, na hora que eu entrei nessa cachoeira, eu senti isso, eu senti aquilo outro. E não dava para capturar no filme. Então a gente precisava trazer um elemento lúdico por cima. E aí a gente trouxe artistas que ilustravam o momento para dar, por exemplo, a gente tem uma das cenas que me emociona, ela é maravilhosa, que a gente tem uma das pessoas que está vivendo a experiência, ela pula de um barco dentro do rio.
Ela contou para a gente, ela falou assim, eu senti como se eu estivesse voando, como se tivesse me dado asas. O ilustrador capturou e colocou as asas de anjo nela quando ela pulava. Então, em resumo, era a escuta do cliente, aliada com a tecnologia, com a arte para representar o que ela estava efetivamente sentindo. Vocês lançaram também um guia futurístico para mostrar lugares lindos pelo Brasil e também contar histórias de pessoas. Esse guia futurístico ele começou bem no princípio do isolamento social. A gente sabia, e você me contou um pouquinho aqui antes, então eu sei que você vai se identificar com isso, né? A gente sabe que as pessoas amam viajar. E chegou num momento em que a gente não podia fazer isso. Mas nada impedia que a gente continuasse sonhando. Então a gente fez um guia para falar do futuro. Falei assim, olha, que legal quando você puder viajar. E aí a gente fez duas coisas. Primeiro, a gente começou a contar sobre esse futuro, sobre a perspectiva dos nossos territórios de marca. Então a gente falava de destinos, a gente falava da cultura local, a gente falava de gastronomia, mas tinha toda uma economia que estava parada naquele momento. Então a gente tentou fomentar a economia local convidando guias para contar para a gente sobre os destinos, sobre a ótica deles. Então a gente chamou os receptivos locais, empresas pequenas, os guias locais, falou assim, conta para a gente sobre o seu lugar. E saíram histórias incríveis, que a gente nem imaginava que existisse, convidando as pessoas a sonhar com o próximo destino, com a próxima vez que elas pudessem sair. Daí surgiu o Guia Futurístico. Agora eu vou falar de negócios. A Localiza tem várias frentes, né? Tem a questão da locação de carros, tem os seminovos. Queria que você me falasse um pouco como a pandemia afetou os negócios da empresa e se as pessoas mudaram seus hábitos com relação aos carros. Perfeito. Isso é um tema muito, muito relevante, porque eu acho que a indústria como um todo, a indústria do turismo, a indústria da mobilidade, sofreu muito com a pandemia. Foi um momento muito difícil para todos nós. E, em especial, no princípio da pandemia, quando a gente teve um isolamento social muito severo, obviamente que praticamente tudo parou. E isso não foi um privilégio da Localiza, né? Parou para todo mundo. Parou para as aéreas, parou para as empresas que fazem transporte intermunicipal, interestadual de ônibus, parou para todo mundo. E foi um momento muito duro. E devagar a gente foi aprendendo o que era possível, o que não era possível, o que se devia fazer, o que não se devia fazer. E uma coisa ficou muito clara para todo mundo. Uma das coisas que se deve evitar ao máximo são aglomerações, né? Você deve tentar evitar locais onde tem muita gente, porque isso facilita, né, a transmissão do vírus e tudo mais. E aí entrou o cenário da mobilidade individual, ou seja, a mobilidade feita preferencialmente por veículos, né? Então, o primeiro momento que foi muito duro, ele acabou se transformando num momento em que a gente passava a oferecer uma das opções mais seguras de mobilidade que existiam para o momento. E então, do ponto de vista de negócios, a gente conseguiu fazer uma recuperação. E essa recuperação ela foi saudável, especialmente para os nossos clientes, porque nós assumimos no começo um compromisso que a gente chamou dos 7 passos para garantir a saúde dos nossos clientes. Então, nós modificamos os layouts das lojas, o nosso processo de higienização dos carros. A gente fez tudo para garantir que aquele transporte, que conceitualmente já era o mais seguro, porque era individual, ele tivesse também atendendo aos padrões de segurança e os protocolos de saúde. Então, em termos de negócio, hoje nós temos um cenário que é bem otimista. A gente está provendo uma mobilidade segura para as pessoas, mas, obviamente, a gente ainda não está no momento de falar que tudo voltou ao normal, né? E para tudo voltar ao normal, tem que voltar o ecossistema inteiro, né? Tem que voltar as locadoras, tem que voltar as aéreas, tem que voltar a hotelaria, tem que voltar tudo. Então, a gente está super esperançoso, mas ainda super consciente de que o momento exige cuidados. Antônio, existe um número crescente de aplicativos que disponibiliza aluguéis de carros de diversas formas, como, por exemplo, por hora. Quais são as novidades que a Localiza tem para facilitar a vida do consumidor e também o aluguel dos carros sem burocracia? Então, a Localiza ela tem um olhar muito crítico para o mercado da mobilidade, de forma a garantir alguns pilares que são fundamentais para a sustentabilidade do nosso negócio. O primeiro pilar, que é o mais importante, é o nosso NPS, a satisfação do nosso cliente. A gente nunca vai embarcar
em um modelo de negócio que prejudique a satisfação do nosso cliente. O segundo pilar, obviamente, é a rentabilidade do negócio. A gente tem que fazer um negócio que é bom para o cliente e que é bom também para o investidor, não é mesmo? E o terceiro pilar são os nossos colaboradores, o engajamento da nossa base. Esses 3 pilares são os nossos pilares de sustentação. Então, tem alguns modelos que são modelos ainda que precisam se provar muito para que a gente entre efetivamente nesse modelo. O aluguel por hora é um deles, porque a garantia da qualidade dos veículos disponíveis que giram de hora em hora, né? Tanto a parte de higienização, quanto a parte mecânica, quanto até a parte de acondicionamento desse carro, né? Onde que ele está parado, se ele está com combustível, se ele está manutenido, porque a gente não quer que o nosso cliente entre em um veículo da Localiza e eventualmente tenha um problema mecânico. Isso tem que ser a exceção da exceção, né? E para garantir isso, toda vez que eu alugo, eu tenho que parar o carro, higienizar o carro, revisar o carro, para ele estar prontinho para você quando voltar. Mas, isso é só um parêntese sobre modelos que a gente precisa estar dentro desse tripé para entrar, mas a parte da digitalização é uma parte que a gente tem investido muito, né? A gente passou por uma transformação digital que se iniciou quase 5 anos atrás, e hoje, falando de burocracia, por exemplo, você consegue alugar um carro da Localiza de uma forma 100% digital, sem passar pelo balcão. É o que a gente chama de Localiza Fast. Você faz tudo pelo aplicativo, quando você chega do lado do carro, você faz uma selfie, o carro vai destravar, a chave está no porta-luz, você entra no carro e vai embora. A gente tem muita novidade pelo caminho, sabe, Ali? A gente lançou pouco tempo atrás o nosso carro por assinatura, o Localiza Meu, que tem uma forma super diferente de consumir carro, né? Porque você vai lá, pega um carro zero, paga pelo uso, não tem PVA, quer dizer, assim, você não tem que se preocupar com isso, não tem que se preocupar com manutenção, você não tem que se preocupar com seguro, você não tem que se preocupar com nada. E se viajar é mudar a roupa da alma, saiba que estarei sempre aqui para te ajudar a mudar a sua. Agora, vocês também estão preocupados com a questão social, tanto que a Black Friday deste ano ajudou a ONG Gerando Falcões. Isso é verdade, porque quando a gente fala que um dos nossos pilares é o NPS do nosso cliente, a gente sabe que o nosso cliente ele está inserido em uma comunidade, em uma sociedade. Todos nós estamos. A gente não vive isolado numa ilha, né? A gente tem uma brincadeira interna que às vezes as pessoas se esquecem que toda empresa tem 2 coisas na sua constituição, mas que a gente confunde os significados. Uma dessas coisas é a chamada razão social. As pessoas acham que a razão social é o nome da empresa. Não, a razão social é o porquê que ela existe. E o segundo é o capital social, que as pessoas acham também que é quanto de dinheiro que você colocou para fazer aquela empresa. O capital social é o quanto que você está pegando como sociedade e alocando para aquilo existir. Isso posto, faz muito sentido que a gente faça o máximo possível o bem para a nossa sociedade. Nessa Black Friday, a gente optou por um caminho diferente do usual. A gente disse, olha, essa data é uma data muito emblemática para o varejo, onde você consegue grandes descontos, etc. Eu tenho certeza que vai ter N oportunidades de você comprar alguma coisa mais barata ou de você usar alguma coisa mais barata. Mas será que alguém vai te dar a oportunidade de fazer o bem enquanto você faz isso? Por isso que a gente lançou a Friday do Bem. Em vez de dar o desconto, a gente convidou o cliente e falou assim, sabe aquele desconto que você teria? Você não precisa dele agora, mas tem um monte de gente que precisa. Acreditando em tudo que eu falei, então, fazendo um resumo aqui, de que a sociedade é fundamental para a saúde das empresas, a saúde das empresas é fundamental para a saúde da sociedade, a gente devolve parte para que a sociedade viva da melhor forma possível, e nesse momento a gente acredita muito na inclusão digital e, portanto, esse apoio na Gerando Falcões. Falta muito? Adoro essa pergunta, porque ela não tem resposta exata. O futuro dessa marca é o futuro da mobilidade, né? Assim, a gente olha com muito carinho como que as pessoas querem ir do ponto A ao ponto B, como que elas querem se transformar ao longo desse processo. Então, a nossa marca ela vai evoluindo junto com as pessoas. Nesse momento, a gente está num tom super otimista e falando sempre sobre o futuro, porque a gente está hoje vivendo um momento em que é preciso pensar sobre o futuro. Esse futuro ele vai ser muito diferente de tudo que a gente está acostumado, não por conta de protocolos de higiene, etc., mas porque há momentos em que o mundo inteiro vive o mesmo problema, ao mesmo tempo, eles são transformadores. E poucas gerações viveram isso. Tá? A nossa geração está vivendo de uma forma muito intensa, então vai se transformar. O que vai acontecer, portanto, com a marca? Vai ser fruto dessa transformação que está por vir. A gente já sabe o que é? Ainda não, mas a gente vai acompanhar.
porque a gente vai estar onde o nosso cliente estiver. Muito bom. Obrigada pela entrevista. Sucesso sempre para vocês. Eu adorei nosso bate-papo. Eli, foi um prazer enorme. Estou sempre à sua disposição. Apareça por aqui. Assinado? Seu Caminho. Localiza. Seu melhor caminho é o próximo.